Olá, aqui é a Cris. Hoje eu queria falar com você sobre um tema que eu considero importante e ao mesmo tempo eu considero grave e ao mesmo tempo eu considero que só aumenta na nossa sociedade, na nossa humanidade e principalmente no nosso convívio social, que é a maledicência, né? E o que é a maledicência? É o ato da gente falar mal, né? Falar mal e jogar conversas impensadas, né? Que não sejam construtivas, conversas destrutivas. E isso é uma coisa que eu considero gravíssimo dentro de um convívio em sociedade ou um convívio social que a gente tem e que é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Quantas vezes a gente não se pega ou falando mal de alguém ou de alguma situação especificamente, ou ouvindo outras pessoas falando mal da gente. E uma primeira percepção que a gente tem que ter é de uma teoria que eu até assisti ontem, uma palestra numa casa de oração que eu frequento. Ele estava falando que quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que passar o que a gente vai falar por três peneiras, né, para a gente evitar esse excesso de maledicência. Primeiro é a peneira da verdade. Então, será que eu tô falando, o que eu estou falando nesse exato momento é uma verdade, é 100% verdade? Eu tenho toda certeza que isso é verdade. Então, essa é a primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. Então, isso que eu tô falando, será que vai fazer bem ou será que vai fazer mal para quem tá ouvindo e em relação à pessoa que eu estou falando? É de bom coração o que eu tô falando? Será que é puro o que eu tô falando? Será que não tem maledicência no que eu tô falando? Será que não tem um tom negativo e ruim e destrutivo no que eu tô falando? Qual que é o intuito real de bondade nisso que eu tô falando? No que eu quero melhorar? O que eu quero resolver em relação ao que eu tô falando? Então a peneira da bondade é uma peneira muito importante quando a gente vai falar qualquer coisa. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Será que existe a real necessidade de eu falar o que eu tô falando? E às vezes a gente faz isso de forma muito impensada, né? Inconsciente, às vezes isso se torna um vício de linguagem, de pensamento. Quantas vezes a gente ouve gente que só você chega assim, tipo, você sai de meia hora conversa com a pessoa, você sai pesado, você sai. Ai, você sai assim, nossa senhora, essa pessoa só falou problema e merda de outras pessoas. E às vezes você vê claramente que aquela pessoa não tá passando por essas três peneiras, né? Da verdade, da bondade e da necessidade. Qual que é a real necessidade de você falar o que você está falando da pessoa que você está falando? Qual que é o real intuito que você está falando isso? Qual que é o objetivo? Você está falando isso só para diminuir a outra pessoa? Você está falando isso só para debochar da outra pessoa? Você está falando isso só para rir da cara da outra pessoa? Você está falando isso para quê? Qual que é o benefício que você vai trazer dessa conversa? E uma coisa que eu acho mais grave ainda, que às vezes a gente não percebe, é que quando a gente está falando, quando a gente está movido pela maledicência, a gente não percebe o quanto que a gente se desconecta das pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sensível a isso. Eu tento, né? Porque a gente não consegue 100%, mas eu tento o máximo possível estar vigilante em relação ao que eu estou falando das outras pessoas. Às vezes a gente fala coisas no impulso que a gente até se arrepende. Mas quando eu vejo que diretamente as pessoas estão falando mal de outras pra mim, ou eu vejo que isso acontece em algum ambiente, eu me desconecto da pessoa completamente na hora. Isso gera desconexão, né? Gera, porque a pessoa vê claramente ali que o seu intuito, só a gente que não percebe, às vezes, quando a gente tá falando, ou criticando, ou fazendo alguma coisa assim sem sentido que não passou por essas três peneiras. A gente não percebe, mas na maioria das vezes a pessoa que está ouvindo percebe, e aí causa essa desconexão, né, inconsciente entre as pessoas, e aí o tanto de conflito que isso gera, a maledicência gera muitos conflitos. E às vezes a gente age com maledicência com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, que é a nossa família e os nossos amigos, colegas, né, e as pessoas que a gente se relaciona socialmente, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, né, o nosso convívio social, família e amigos são as pessoas mais importantes da nossa vida, e a gente tem que tá presente, e uma das formas que a gente tem de diminuir isso é primeiro passando sempre por essas três peneiras, e segundo é fazendo uma vigilância constante em relação àquilo que a gente fala, e até mesmo em relação àquilo que a gente ouve das outras pessoas. Será que a gente também não tem que peneirar isso que a gente está ouvindo, pra gente não pegar essa bagagem e botar aqui nas costas pra gente carregar o resto do nosso dia ou da nossa vida, né? Então vamos ficar atento a isso. Eu falo isso não só para você, que é minha audiência, mas para mim também. Eu falo isso o tempo todo, e pra gente realmente ficar vigilante, né? Nós somos
somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, todo ser humano tem a sua fraqueza, tem os seus pontos fracos, mas quando a gente está presente para isso, a gente reconhece as nossas fraquezas e a gente busca melhorar, esse é o primeiro passo da nossa evolução, né, da nossa evolução como ser humano. E isso principalmente para o mundo dos negócios. Isso, maledicência destrói negócios, gera conflito nas famílias, é uma coisa assim... É um mal da sociedade que a gente tem que buscar estar atento para evoluir, tá bom? Como é que é isso na sua vida? Você já passou por alguma situação assim com alguém? Você já sentiu que algum dia você foi maledicente por algum descuido próprio seu? Como que é isso para você? Deixa aqui nos comentários para mim e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!